Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sopro de Esperança. O meu nome é Adenauer e nós temos como objetivo compartilhar breves reflexões, meditações, sempre com base na palavra do Senhor, para alegrar o seu dia e alegrar a sua vida. Querido, nós demos início a uma série sobre a morte de Absalão, conforme o texto registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 18, e hoje vamos ler apenas o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Esse texto, queridos, retrata alguma coisa que parece ser bastante atual. Vê se você não vai identificar pelo menos algum caso que você já tenha visto ou já tenha ouvido falar. Pessoa jovem, desobediente, sem temor a Deus, resolve enfrentar os pais. Se afastam dos caminhos do Senhor, se afastam dos pais, envolve-se com o que não deve e, pela sede de poder, pela sede de crescer de forma ilícita, acaba encontrando a morte de forma prematura. Temos a história de um jovem que morreu em razão da sua ganância, em razão da sua cobiça, em razão de desejar ter aquilo que não podia ter, pelo menos naquele momento, não podia ter. E isso acabou acarretando a morte do príncipe Absalão, filho de Davi. Davi sofreu muito. O texto relata esse sofrimento de Davi. E o sofrimento de Davi é o sofrimento de muitos pais, de muitas mães, que veem seus filhos trilhando por esses caminhos errados. Sabem que um dia isso pode acontecer, porque a palavra nos orienta que o salário do pecado é a morte. E ela se refere à morte espiritual, mas não só, também à morte física. Aqueles que andam no erro, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem tramando o mal, fazendo o mal, praticando crimes, praticando o que não deve. E muitas vezes, em razão da cobiça, em razão de querer ter aquilo que não pode, o salário do pecado é a morte. E a morte tem sido uma realidade na vida de muitas famílias que perdem os seus entes queridos. Então, o que nós devemos trazer para nós nesse texto? Nós devemos acolher os nossos queridos, mas sempre orientando. Falando a verdade, não podemos passar a mão na cabeça daquele que está cometendo o erro. Não podemos ratificar o erro dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, porque senão nós vamos estar compactuando com um final talvez como esse que Absalão teve. Absalão só conseguiu os seus intentos, porque além da sua cobiça, ele encontrou pessoas supostamente amigas, que deram força, que incentivaram, que orientaram mal. Mas então, com relação aos nossos, nós devemos ser firmes. E ainda que eles queiram, por opção própria, porque cada um tem livre-arbítrio para agir da forma como melhor entender. Ainda que eles queiram, por opção própria, continuar no caminho do erro, eles não podem contar com a nossa aprovação. Não podem contar com a nossa conivência. Nem que essa conivência venha na forma de silêncio. Não podem contar. Vamos sempre falar o que é certo e o que é errado, para evitar que mais jovens continuem perdendo a vida de forma precipitada por causa dos mesmos pecados que Absalão cometeu há tantos anos. Querido, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe na sua luta, te dê vitória e que você fique alegre. Em nome de Jesus. Amém.